pergunta assim, essas mais jovens, eu acho que geralmente elas vão com essa coisa de, não, eu preciso sair daqui com bocão. Elas chegam com essa necessidade de mudança. Parece que é uma autoafirmação, algumas, sabe? Tipo, elas precisam daquela boca para sair bonita na foto, porque a fula... Aí chegam com foto, eu quero essa boca. Competição. Quero essa boca. Aí eu vem toda como é que eu vou dizer? A minha parte é dizer para ela, a tua boca não é igual a essa. Mostrar que existem vários tipos de boca. Então, por isso que eu digo, eu primeiro sento na minha mesa e converso. Sempre que é a primeira vez, digamos, eu fecho 2 horas. Porque eu tenho que entender o que tu quer. E eu tenho que te mostrar que muitas vezes tu não precisa disso. Hoje chegou uma guria que eu digo assim, de uns 30, tá? Reclamando daqui, do bigode, porque eu quero bigode, bigode, tá. Comecei a falar com ela e comecei a explicar o que é o bigode. O bigode é isso, normalmente às vezes pode ser o peso, pode ser um monte de coisa. E ela fez um preenchimento de malar, que é aqui, ó, que é um pouquinho antes da maçã. E simplesmente era o malar dela que estava muito fundo e que estava dando essa impressão. E ela saiu e disse, meu Deus, Nath, eu já tinha feito uma vez o bigode e não deu certo. Olha só agora. Eu falei, porque não é o bigode que tu precisa. Só que ela chegou numa ânsia de que eu quero bigode. Ela falava para mim, eu quero resolver meu bigode hoje. E eu dizia para ela, calma, vamos entender o que tu quer. E é bem isso, já chega, não, porque eu quero isso aqui. Calma. E outra coisa, eu não faço como diz a minha mãe, eu não monto caras deformadas. Eu procuro realçar a tua beleza. Por exemplo, tu tem uma boca linda, por que eu vou encher de ácido? Não, eu vou delinear ela, porque a tua boca já é linda. Por que eu vou fazer uma coisa te transformar? Tu vai perder a tua identidade. Então, é isso o principal. Eu quero que as pessoas tenham a sua identidade, mas que mostrem aquilo que elas têm de melhor, sabe? Seja a boca, o queixo. E tu acha que elas aceitam isso? A maioria aceita. A maioria, quando eu começo eu mostro antes e depois, ou começo a falar, aí, quando eu explico tecnicamente, começo a falar os termos, explicar o que é o bigode, o que é isso, o que é aquilo, elas começam a pegar uma segurança. Acho que passa mais credibilidade, sabe? E aí elas começam a entender que, opa, a profissional é tu, eu tenho que chegar em ti e te dizer o que eu espero. Sim, sim. Então, acho que esse é o principal. Esse negócio... A gente sempre vive meio que a gente precisa dos olhos dos outros para a gente se enxergar. Uma aprovação. Né? Isso é uma coisa, claro que não dá para ser exagero, mas é normal, a gente precisa se enxergar. É do ser humano isso, né? A gente é natural, mas é que às vezes eu vejo hoje em dia tá todo mundo muito perdido, assim, eu acho. Eu vejo um pouco da mulherada meio perdida, assim, nesse sentido. Por isso que eu até queria saber se elas aceitam essa tua colocação. Quando eu vejo que a pessoa está muito nessa ânsia, às vezes ela quer se afirmar em alguma coisa, alguma área da vida, que acaba que eu começo a falar com elas, que elas começam a me contar. Porque o meu ex não sei o quê. Teve uma que acho que ficou uma hora comigo. Porque o meu ex fez isso aqui. Então, tu vê que ela tá ali por uma necessidade dela. Por exemplo, a necessidade dela era, tipo, ver que ela tava bem sem ele, que ela é linda sem ele. Sim, sim. Trazer um novo olhar, né? Um novo olhar para ela mesma. Acaba sendo uma terapia, de uma certa forma. Né? Olha, tem algumas uma troca.
que a gente acabou ficando amiga, sabe? Que chega e me fala de problemas, coisas íntimas. Então, assim, eu entendo que também faz parte, entendeu? Eu também Sim. saber ouvir, eu também saber compreender o porquê. Vai muito além da estética. Eu acho que isso é uma coisa que vai muito, muito mais além, sabe? Uhum. É uma estética humanizada, né? Porque Humanizada, senão vira exatamente. robô. Aí tu vai criando essas pessoas que estão com a mesma cara, com o mesmo cabelo. Exatamente, Todas que é o que iguais. elas querem às vezes, né? Uhum. Porque é importante isso, né? Às vezes é muito difícil a gente perceber que não faz parte. É muito difícil. Sim. As pessoas Então, às procuram se vezes, encaixar em algo, sabe? tu não faz parte de num determinado ramo da tua vida, mas no outro tu pode fazer. Se eu tenho dinheiro, então tu vai colocar essa minha boca. Exatamente. Aí eu quero fazer parte. Entendeu? Eu quero essa boca, ela dizia pra mim, essa aqui, ó. É. Só que era uma boca carnuda. Aí eu Aí expliquei que eu só posso botar em tal lugar, que ela não tinha tanta boca quanto aquela pessoa. Nanã, mostrei. Não, porque E daí a assim, eu pessoa vou fica. Parece um boneco depois, né? Fica meio esquisito. ficar Sai, feio. sai da harmonia do rosto, né? Essa, vai para um outro espaço, né? Eu E fora penso, se isso, Nath, o nome é harmonização, tu vai te harmonizar, tu não vai ficar irreconhecível. aí é Tu quase vai uma te harmonizar. transformação. Vai apresentar aí o passaporte, não vai conferir. Tem que mostrar o antes e o depois, né? não Do pode preenchimento. marcar. Tem que mostrar os É. princípios da estética, né? Não, Ó, eu fiz, ó, botox, fiz preenchimento. E depois dessa eu parte tenho. do rosto, Ah, Nath, desculpa te cortar, mas depois dessa não, parte do rosto, o que mais que a mulher está procurando? É celulite? É barriga? É, sei lá, o que mais que se tem de, de de possibilidades? procura. É. E Agora, agora o gurias. verão, né? É Ah, a sim, loucuragem, não, o né? que mais aparece porque a minha bunda, porque isso que aquilo. Hoje eu falei, querida, falei bem assim pra ela, que a gente já é íntima. Eu digo, meu anjo, tu tinha que ter começado isso em maio, quando eu te falei que era para ter começado lá em maio, porque agora virou moda, gurias, bioestimuladores corporais. Todo mundo quer. Bioestimular colágeno. Como que funciona? Depois dos 30 anos, a gente simplesmente praticamente para de produzir colágeno, que é o que dá a estrutura, por isso que cai o rosto, porque a gente perde a base, a gente perde um pouco de elastina, a gente perde um pouco de tudo. Depois dos 30, gurias, é ladeira abaixo para a pele. Então, ó, Estamos ferrados. eu achei que era só papo, mas depois que eu passei dos 30, ficou tudo mais difícil. Perder peso é mais difícil. Levantar muito cedo é bem mais difícil do que quando eu tinha 20. E é real. E a pele é isso aí. Depois dos. Bah! Eu fiz um post essa semana que pele é investimento eterno. Tu vai ter que estar sempre fazendo algo. Só que acontece, quanto antes tu iniciar, tu gasta menos. Sim. Né? É muito mais fácil tu iniciar algo preventivo e manter esta prevenção do que tu chegar lá com 60 anos, nunca ter feito nada, a gente vai ter um trabalho longo. Sim. Mas assim, o que mais chega agora, nessa época do ano, é glúteo. Não tem Todo jeito, mundo né? querendo um glúteo de milhões, sem celulite, sem não sei o que, não sei o que. E eu tento explicar, ó, o ciclo do colágeno, tá? Da maturação dele são 15 dias, mas a produção, o efeito máximo são em 90 dias. Então, assim, então... ó, tu vai ter uma bunda bonita depois do verão, se tu iniciar agora. Né? É só a gente fazer as contas, não temos tempo hábil para isso. E eu não faço milagres ainda. Eu tento, mas congela, se congela. Sai de férias em março. Sai de férias em março que vai dar tudo certo. Exatamente. Não, e eu penso que se a Nath não é
literal, se ela não explica, é capaz de ainda ouvir reclamação, porque não entende que ela deveria Sim. ter ido lá procurar muito antes para ter o resultado no verão, né? Então, Eu já ouvi várias vezes assim, nossa, Nath, nunca ninguém me disse isso. Eu falei, eu explico, porque muitas vezes também eu nunca ouvi que tinha que fazer isso, ou que eram 3 meses, ou que eram, sei lá, o Botox tem que ter retoque, sabe? Tipo, muitas coisas eu também nunca ouvi. Mas o que eu faço, tá, gurias? Eu tenho sempre foto do antes e do depois. Eu tenho o termo de consentimento. Eu tenho, então, tipo, é tudo documentado também para me proteger dessas coisas, porque existe, Claro, né? Daqui a claro. pouco ninguém tá livre de não ter as suas expectativas Claro. alcançadas, porque às vezes elas botam lá no alto, né? Verdade. Elas E trazem às uma foto vezes, cheia de Photoshop e querem que eu deixe igual. Vai explicar que é Photoshop. exatamente. E Nós outra somos coisa, mulheres reais, tu entendeu? A gente tem celulite, a gente tem estria, a gente tem aqui uma coisinha que salta aqui, que salta ali. Nós somos pessoas reais. e eu acredito também que deve acontecer de aparecer mulheres que também não falem tudo o que querem, mas Sim, sentem. exatamente. Elas vão te procurar, eu quero um botox, mas lá no fundo elas estão assim, numa expectativa Eu absurda. sempre falo assim, ó, o que te incomoda mais? Porque eu vou chegar e vou dizer, precisa disso, 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 disso. Mas Uhum. daqui a pouco eu vou querer iniciar por X e o que mais te incomoda é Y. Então eu sempre digo, eu preciso que tu me diga o que tu quer primeiro. Tu entende? A gente pode fazer várias coisas, mas o que tu quer? Porque quem manda aqui é tu. Tu que tem que me dizer. Ah, Nath, não, o que mais me incomoda é, sei lá, as estrias. Vamos iniciar pelas estrias. E o que se faz para estrias? O que tem um procedimento? Que procedimento é? É? Muita coisa? Dá Eu pra achava fazer. que estria não tinha solução nenhuma. Olha Tem, como é que é. é mais difícil, Adri, mas tem. Tem micro agulhamento, dá para fazer, faço bastante. Dá para fazer mesoterapia, que são agulhas, a gente entra embaixo da estria e coloca ativos para regeneração da pele, porque aquilo ali é uma pele que foi hiper esticada. Sim. Muitas vezes é por aquele efeito, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Exatamente. E aí fica aquela pele sem base nenhuma. Dá para fazer jato de plasma, dá para fazer muita coisa. Só que como a aquilo, gente nem conhece, né? E a durabilidade do plasma, Nath? Quanto tempo a durabilidade desse preenchimento com plasma? Com ácido? Não, com plasma que tu falaste agora. Não, jato de plasma. Aí é para estria. Ah, não, porque eu tinha... E faz jato de plasma aqui para as bolsas e principalmente para blefo, que é o que chamam de blefo sem cortes. Ah, entendi. Aí Nath, sim. Me diz assim, ó, qual procedimento que a pessoa vai lá e sai e já tem um efeito imediato? Existe algum? Tipo, eu tenho um casamento sábado, né? Sei lá, já sai. E agora. Eu não fiz e tô bem. Já saí aqui, ó. Preenchimento. Preenchimento é na hora? Na hora. E botox não? Não. Começa a ver o efeito em 48 horas. Tá. Depois, vamos falar em 15 dias. Tá. Depois, em 15 dias, tu vai fazer o retoque. Que pode ser que fique uma mais alta, mais baixa. Pode ocorrer. E aí, depois, então, eu costumo dizer que em 30 dias tu vai ter o teu resultado final maravilhoso. Entendi. Ai, gurias, acho que vou ter que sair correndo hoje, né? Pensei, tem um café daqui a pouco. O que eu posso fazer para funcionar isso aí? Mas, assim, eu digo, ó, se tu não quer te viciar em algo, não faz nada. Porque, assim, ó, tu começa fazendo, não, eu só vou fazer botox. Já ouvi várias vezes. Só vou fazer botox. Quando tu faz o botox e tu vê aquilo lindo, começa a te incomodar outras coisas
que Que não eram vistas pensou antes, que né? ela se incomodar. Claro, não era visto. Que não é Acontece. visto, não é lembrado, né? Não é lembrado, exatamente. Então eu digo, ó, se tu não quer te viciar em alguma coisa, não começa a fazer. Porque tu vai te apaixonar. E, Nath, e pro pescoço da mulher mais madura, o que se tem algum procedimento que trabalhe nesse sentido ou não? É só a Sim, hidratação? É, também. depende do que te incomoda. É a papada, a flacidez, o aspecto. Então, eu preciso saber o quê. Ah, entendi. Tem Aham. várias coisas. Para gordura tem a lipo de papada, que também é uma coisa que está super em alta e que dá resultado, porque eu já fiz em mim. É assim, né, gurias? Tudo eu testo em mim, porque eu tenho que saber se dói, quanto tempo demora, o que eu sinto em torno de 10 dias, como que é. Eu tenho que entendi. saber para eu poder te falar. Sim. Na verdade, eu penso. Beleza, isso também é uma coisa que incomoda. Eu digo, para mim, o que mais me incomodava há muito tempo é. Sabe quando a pele não tá tão hidratada e ela fica mais enrugada? Aquela fica mais enrugada, assim, tu sente ela mais. Então talvez seja só a hidratação, não seja nem nada além disso, né? Talvez É que seja. teria que olhar a pele. Mas mas aqui é a gente legal. consegue ter também, Aham. bioestimulador direto, e dá para botar fios também. Que os Nossa, eu não fios são sabia. bioestimulador. Aqui Eu tá se pensava usando. que fio só ia aqui, né? Eu pensava. E qual é a E aqui duração desse existem fio? milhões de tipos de fios, né? Existe o Sim. fio espiculado, que é o que dá esse efeito lift. Que aí Aham, tu entra com o fio e puxa, né? aham. Tem o fio filler, que ele preenche um pouco, que ele é muito usado para essa ruguinha aqui, sabe? A glabela. Quando ela Aham, fica muito. Quando a gente tá parada, ela já tá aham. assim, fica assim. Sei. Usado bastante, inclusive na página da Purple tem um caso que é da minha sogra, que eu preenchi aqui com fio